A velha imprensa divulgou com estardalhaço trechos de investigação sigilosa entregue à CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Desprezando completamente princípios éticos do jornalismo, revelou-se o nome e o antigo cargo de uma fonte do jornalista Alan dos Santos. O legislador constituinte brasileiro atribuiu tamanha importância ao sigilo da fonte que lhe deu status de garantia fundamental, inscrita no artigo 5º da Constituição. No entanto, como a Folha Política vem apontando, para um grupo de pessoas, o artigo 5º atualmente é considerado letra morta. Em questão de horas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou interrogar a fonte do jornalista em um dos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal, inquéritos que, inclusive, foram a origem dos dados divulgados pela velha imprensa. O procedimento é conhecido, com base em matérias divulgadas pela velha imprensa e tomadas como provas sem questionamento, sigilos são quebrados, jornais, empresas e residências são invadidas e os resultados da quebra de sigilos retornam à velha imprensa para expor a concorrência e provocar novas medidas abusivas. O advogado Pierre Lourenço, diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, observou: o ministro Gilmar Mendes, anos atrás, blindou o jornalista Grant Greenwald, proibindo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal de praticar atos que visem a responsabilização do jornalista pela recepção de informações publicadas ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. Para o ministro, era irrelevante o fato do jornalista ter colaborado com o hacker, que invadiu conversas privadas de dezenas de autoridades públicas, e era correta a publicação dessas informações sigilosas, tendo o colegiado do STF mantido esse posicionamento, salvo engano. Porém, hoje, o jornalista Alan dos Santos tem sua vida devassada em razão de seu ofício profissional, simplesmente por noticiar fatos concretos e opinar sobre os mesmos, deixando claro que o Supremo tem 2 pesos e 2 medidas. O deputado estadual mineiro Bruno Engler perguntou: quer dizer que, segundo a extrema imprensa, jornalistas da esquerda têm fonte e jornalistas da direita, chamados por eles de blogueiros bolsonaristas, têm informante e espião? Como podem ser tão descarados? O jornalista Leonardo Coutinho alertou: senhores jornalistas, lembrem-se do artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. As concessões momentâneas ou até mesmo pontuais podem significar uma travessia sem volta para outra margem do rio. A servidora Sarita Coelho comentou: velha imprensa comemora a quebra de sigilo da fonte de novos veículos de imprensa. Que vergonha! Marcos Petrucelli, diretor da Fundação Palmares, ironizou: no meu tempo, o contato de jornalista era fonte. Hoje em dia virou informante. O jornalismo definitivamente está morto. PS, estamos numa ditadura, só não vê quem não quer. Petrucelli acrescentou: jornalista de esquerda tem fonte, jornalista de direita tem informante. Método. O perfil Família Direita Brasil disse: capa da Folha de São Paulo, estagiária de Lewandowski foi informante de blogueiro bolsonarista. Na matéria, a estagiária denuncia que o ministro mudava sentenças a pedido de autoridades. O grave para a mídia é Alan dos Santos ter informante? O perfil acrescentou: o ministro do STF determinou que a PF ouça imediatamente a ex-funcionária do gabinete de Lewandowski, citada na Folha de São Paulo como informante de Alan dos Santos. Ele vai investigar a denúncia de que Lewandowski mudava sentenças após ligações? O escritor Bernardo Küster desabafou: jornalistas da mídia velha acham que só eles podem ter fontes sigilosas, quando descobrem que gente como eu conversa com assessores, políticos e gente de todas as esferas, fazem cara de assombro. São velhas fingindo espantar-se quando correm covardemente para denunciar. Pior, denunciam fontes fazendo a coisa mais filha da...
e criminosa do planeta, violam e expõem o sigilo de fonte, um valor moral e constitucional inviolável, do qual eles mesmos se valem para vazar os dados. Eles só não entendem que isso um dia vai se voltar contra eles. Se você é uma fonte de um jornalista que expõe outras fontes, saiba que um dia você também será exposto. Este é um jogo de egos, um joguinho medíocre e perigoso, no qual só há perdedores. E mais, retifico, os únicos a ganhar com essa de vazar dados são os poderosos, que ficarão protegidos em seus segredos mais íntimos. Imagina se alguém dissesse quem vaza as coisas da CPI ou quem vaza de tal e tal ministério. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: "Deixa eu ver se eu entendi. A notícia. Alan dos Santos tinha a fonte que informou que decisões eram modificadas a pedido de autoridades. E o escândalo é existir uma fonte que fez a denúncia? Ninguém quer investigar a denúncia? O negócio é atacar o mensageiro? Piada, né?" O professor Carlos Barros apontou: "Olha, jornalistas não respeitando o sigilo de fonte de jornalista. É que vocês não são jornalistas, né? São marketing, propaganda e narrativas." Até o jornalista da velha imprensa, Igor Gadelha, questionou: "Uma questão aos colegas jornalistas. Divulgar conversas do Alan dos Santos com uma estagiária do gabinete do ministro Lewandowski não seria revelar a fonte de outro jornalista? A moça não era mais estagiária quando os inquéritos contra o blogueiro foram abertos no STF. Além disso, como a própria matéria mostra, teria sido a própria estagiária que procurou primeiro o blogueiro, demonstrando interesse em trabalhar na equipe de uma deputada bolsonarista. Também teria partido da estagiária a iniciativa de dizer que trabalhava no STF." O cientista político Silvio Grimaldo observou: "A imprensa inteira está fingindo de morta. O mais provável é que esteja morta mesmo, ao mandar para as cucuias o sigilo de fonte, peça fundamental do jornalismo, ao tratar a fonte do Alan dos Santos no STF como informante ou espiã. Não só para o sigilo, como constrangem a moça, que não fez nada de errado. Todo jornalista que minimamente relevante vive de suas fontes. Chegamos ao ápice da crise da imprensa no Brasil, quando o apego ideológico já contaminou tanto que os próprios jornalistas advogam criminalização do jornalismo." Bárbara, do canal Te Atualizei, disse: "Em vez da galera comentar o absurdo da informação dada pela estagiária do Lewandowski de que as coisas mudavam quando alguém importante ligava, os jornalistas estão chocados porque ela foi a fonte de alguém. Ninguém está ligando para a gravidade da informação sobre a justiça desse país." Ela acrescentou: "Hoje morreu a história de que a Constituição resguarda o sigilo de fonte." O jornalista e economista Rodrigo Constantino teceu duras críticas aos jornalistas da velha imprensa em vídeo. Constantino disse: "O jornal conseguiu acesso às conversas trocadas entre o jornalista e a funcionária do ministro usando alguma fonte, creio eu. Mas eis o interessante aqui. Só quem tem fonte é jornalista de esquerda. A tática da velha imprensa é tão manjada que falta sutileza. Todos percebem o truque." Constantino apontou que os militantes disfarçados de jornalistas usam o termo blogueiro para se referir a jornalistas que não sejam de esquerda ou, se não for, da patota corporativista. Constantino acrescentou: "Eu poderia jurar que a mídia chamasse esse tipo de contato de fonte, algo, inclusive, preservado pela Constituição Federal com direito a sigilo e tudo. Mas, como se trata de um blogueiro bolsonarista, a fonte virou informante. E o panfleto esquerdista, disfarçado de jornal, faz de tudo para criar ares golpistas, criminosos na relação entre a fonte e o jornalista, a ponto de passar batido pelo que realmente importa." O jornalista citou trecho da matéria. "O que vi de mais espantoso é o que realmente eles decidem como querem e o que querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro." O jornalista comparou com a expressão empresário bolsonarista, lembrando que essa velha imprensa corporativista nunca usa os termos empresário lulista ou empresário tucano. Constantino apontou:
O jornalismo morreu. Esses militantes perderam a capacidade de identificar o essencial numa notícia. Vale tudo para atingir jornalistas independentes ou simpáticos ao governo. Constantino acrescentou: essa postura da velha imprensa tem sido responsável por sua acelerada perda de credibilidade, enquanto jornalistas deveriam estar debruçados sobre os esquemas absurdos que existem no nosso judiciário e ameaçam nosso Estado de Direito. Eles preferem fazer picuinha e atacar blogueiros bolsonaristas, gente que, aliás, costuma ter muito mais engajamento do que esses próprios jornalistas. A prioridade da turma é lutar com unhas e dentes para resgatar uma era de hegemonia, de monopólio de narrativas, uma época que não volta mais após o advento das redes sociais. Não há mais espírito público, compromisso com os fatos, busca da verdade nos nossos veículos de comunicação. Restou apenas militância ideológica e, claro, tentativa de reputações dos novos concorrentes. O internauta Mirageus apontou: parece que o sigilo de fonte, garantido pela própria Constituição para proteger os jornalistas e suas fontes, só vale se o jornalista for de esquerda. O investidor Leandro Russell disse: onde fica o direito constitucional ao sigilo da fonte? Veja o que a fonte de Alan revelou a ele. O que vi de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e como querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Essa divisão, promovida pela velha imprensa e por setores do judiciário, que tenta justificar a retirada de direitos de grupos de pessoas, vem se intensificando e resulta em perseguição a pessoas, jornais e empresas. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais e influenciadores censurados. A Folha Política teve toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o aplauso e o respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo, as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix, ajude@folhapolitica.org.